a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sonarflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sonarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão na extremidade lá, possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho, isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sonarflix por 7 dias agora. Agora, porque o Sonarflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sonarflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sonarflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sonarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão na extremidade lá, possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho, isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sonarflix por 7 dias agora. Agora, porque o Sonarflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil.
E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sonaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sonaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sonarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no quarto ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sonaflix por 7 dias agora. Agora, porque o Sonaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sonaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sonaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sonarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no quarto ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sonaflix por 7 dias agora.
agora, porque o Sanaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sanaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sanaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo. Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sonarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no quarto ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho. Eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão e na extremidade lá possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho. Isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Netflix por 7 dias agora. Oi, gente, boa noite. Tá todo mundo me escutando? Sim, Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Pra entrar mais gente e a gente já começa, já dá início.
Então, vamos começar a introduzir, falar um pouquinho da liga, enquanto a galera vai entrando, para a gente não perder muito tempo, tá? Então, eu quero agradecer a participação de todos que estão aqui com a gente. Eu peço para que todos continuem com os microfones e as câmeras mutadas, desligadas, tá? Para que não tenha nenhuma interrupção na hora que o professor for dar a aula. E eu quero avisar também que a lista de frequência ela vai ser passada no meio da aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar no chat. O professor também vai interagir com vocês. Vocês podem responder a interação pelo chat, que a gente vai estar acompanhando, tá? E vamos esperar mais um pouquinho. Só para dar um tempinho de mais gente entrar. Vocês podem tirar as dúvidas, tá? Mandando perguntas no chat, que alguém da diretoria vai estar sempre acompanhando e respondendo vocês. A aula está sendo gravada, tá? E ela vai ser disponibilizada depois, sim. Mas a lista de frequência, ela vai ser mandada no meio da aula. Agora a Samara podia falar um pouquinho da liga, né, Samara? Pra gente. Vou falar, tô só esperando porque tá entrando algumas pessoas. Peraí. O áudio tá bom ou tá muito baixo? Tá bom o áudio. Tá bom. Eu vou falar um pouquinho da Liga. A Liga ela foi fundada em setembro de 2019 por 9 acadêmicos de medicina e ela é vinculada ao Centro Acadêmico de Medicina Hudson Tagnell Sendag. A sigla, ela cita o UFT, né, que é a sigla de Liga Acadêmica Intensiva do Trauma da UFT. Foi a primeira liga aprovada pela Universidade Federal do Tocantins, né, campus Araguaína, e é instituída no Centro de Ciências da Saúde do município. Ela é uma entidade sem fins lucrativos e ela visa proporcionar a construção e a expansão do conhecimento, né, e o aprimoramento de habilidades relacionadas à área da traumatologia, urgência e emergência. A CIT, no mais, ela busca trabalhar em prol da comunidade como um todo. Então, a elaboração de projetos de extensão, sempre buscando agregar à sociedade melhorias, conhecimento e bem-estar. Então, essa é a intenção da nossa liga. E eu vou passar um pouco a palavra para o Kevin, que ele vai apresentar o nosso palestrante. Então, galera, é isso mesmo. Meu volume tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão, né? Tá bom, então. Boa noite a todos. Eu sou o Kevin. Sou o diretor científico da LACIT e irei apresentar o palestrante dela de hoje. O Dr. Hugo Weisfield Mendes é formado no Instituto Tocantinense, presidente Antônio Carlos, Itepaca, Araguaína. Possui especialização em cirurgia geral no Hospital Vila Alpina, São Paulo, capital, e também especialização em cirurgia torácica na Santa Casa de São Paulo. Dr. Hugo, o senhor pode ficar, então, à vontade, e qualquer dúvida o senhor pode estar nos perguntando, beleza? E, então, eu passo agora a palavra ao nosso orientador, Dr. Edgar Toledo. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. É com muita honra que eu presido mais essa encontro nosso da Liga do Trauma, e também gostaria muito de agradecer ao Dr. Hugo pela disponibilidade dele em poder estar aqui hoje, trazendo para a gente um conhecimento que ele detém, que é da cirurgia do tórax, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma aula bastante proveitosa e vai poder aprender e sedimentar alguns conhecimentos. Agradeço mais uma vez a todos e principalmente ao Dr. Hugo pela disponibilidade dele em estar aqui hoje e abrilhantar ainda mais os eventos da nossa liga. Obrigado, professor Hugo. Boa noite. Seja bem-vindo à Liga da Universidade Federal do Tocantins, campus Araguaína. Boa noite, boa noite. Eu não sei, todo mundo está me ouvindo e consegue me Estamos ver? sim, tudo certo.
Tá ok. Bem, nós combinamos um pouquinho sobre a metodologia da aula com o Edgar, e como meu tempo tem sido bem curto por causa desse sistema da pandemia que tem acontecido e eu tenho ficado nas UTIs, acaba que nós vamos usar um tema que é de muita prática minha no cotidiano e que eu já tenho algumas aulas, uma aula preparada há um tempo. E como nós temos níveis de conhecimento médico muito diversificado no grupo, eu vou tentar falar de forma mais tranquila, mais calma, e eu vou deixar o chat aberto do meu lado direito, porque aí vocês vão postando qualquer dúvida que eu vou falando. Bem, a princípio, antes de colocar o slide, eu quero dizer que é um prazer estar aqui falando para vocês. Eu gosto muito de dar aula, e principalmente quando está aberto para discussão, porque a interatividade é que faz com que vocês absorvam um pouco mais o conhecimento. E o tema que nós discutimos para poder apresentar para vocês é como evitar o óbito, né, no trauma torácico. Evitar o óbito no trauma torácico, nós temos que levar em consideração aquilo que sempre se discute em mortalidade no trauma, porque o trauma torácico não está isolado do contexto, né? Ele está junto ao trauma generalizado, um trauma crânioencefálico, um trauma abdominal, né? A gente não escolhe qual é o tipo de trauma que a gente vai sofrer. Então, ele é analisado em mortalidade numa curva trimodal do tórax, que é uma curva de conhecimento já bem amplo. Essa curva mostra qual é a mortalidade, e essa curva, por que ela chama trimodal? Porque nós temos 3 pontos de mortalidade, onde os primeiros minutos em que acontece o trauma, de primeiros segundos a minutos, nós temos uma mortalidade muito... só um momento. Poliana? Tem uma mortalidade que é no local do trauma. Então, quando nós temos, por exemplo, uma lesão de tronco da aorta, uma lesão de cava, acaba que essas pacientes morrem, essas vítimas morrem no local do trauma. Então, eles estão aí nessa primeira curva trimodal. Então, essa exclui do que nós vamos dizer aqui, que é como evitar o óbito no trauma torácico. Se ele morre lá no momento do trauma ou nos primeiros minutos, ele não chega nem até o atendimento. Então, esse é inevitável. O evitável é quando você usa algum tipo de artifício para que não aconteça. Limites de velocidade, uso de cinto de segurança, uso de capacete, proteção individual quando se trabalha em alturas, né? Então, quando você tem que prevenir o trauma para poder prevenir essa primeira curva trimodal. Já na segunda curva, que encaixa aquela primeira hora ouro de atendimento, é onde nós podemos realmente evitar o óbito. E na terceira curva, que é o que morre de complicação, está muito envolvido naquilo que nós fizemos nesse primeiro atendimento, tanto o pré-hospitalar quanto o intra-hospitalar. Doutor? Oi, pode falar. Só um minuto, rapidão. O senhor está transmitindo o slide? Não, ainda não, estou só falando. Sim, tá bom então. Tá. Desculpe aí qualquer coisa. Ainda não. Então, nós temos que entender que essa curva trimodal que nós podemos influenciar não está na primeira curva do trauma, e sim na segunda e na terceira. Lembrando, então, que a segunda é aquela curva em que o atendimento inicial, que é o chamado ATLS, que é uma metodologia de atendimento ao trauma de padrão americano, mas que acabou se expandindo por todo o mundo. Existem outros tipos de formas de atender o trauma, mas o mais comum hoje é esse padrão do Colégio Americano de Cirurgiões. E a segunda curva, que está muito influenciada, que é, por exemplo, você não percebe que tem uma fratura pélvica e o doente complica 2 dias depois, você não percebe que o paciente tem um trauma raquimedular e você mobiliza ele 2, 3 dias depois e ele acaba tendo complicação e evoluindo para óbito. Aquele paciente que teve uma drenagem torácica e você não usou os métodos de antiseptivos, né, e acabou evoluindo para uma infecção hospitalar,
e ele morre por causa dessa infecção hospitalar, esses estão incluídos, então, na terceira curva da curva trimodal, na terceira evolução da curva trimodal. Então, a princípio, era isso que eu queria falar. Nós vamos começar, então, com a apresentação. Eu vou disponibilizar de uma forma em que vocês consigam ver a apresentação e, ao mesmo tempo, eu consiga ver a discussão de vocês. Vocês estão vendo essa tela da anatomia do tórax? Sim, estamos. Perfeito. Então, oi. Perfeito, né? O que eu quero mostrar com essa anatomia para vocês? Lembrar que, para poder entender a maior parte das causas mais comuns que levam a óbito, que podem ser tratadas de imediato, você precisa entender que nós temos o parênquima pulmonar, o mediastino, no meio dos dois parênquimas pulmonares, que o parênquima pulmonar é revestido de uma pleura, que é a pleura visceral, e que você tem na cavidade torácica, revestindo por dentro da cavidade torácica, uma pleura parietal, que vai desde a parede torácica até a pleura parietal mediastinal e a pleura parietal diafragmática. Então, ela recobre tanto a parede, quanto o mediastino, quanto o diafragma. Então, eu quero que vocês entendam essa anatomia como um todo, para pensar nas possibilidades de trauma e o que pode acontecer. Então, eu posso ter lesões do mediastino, dos grandes vasos e do coração, eu posso ter lesões do parênquima pulmonar, eu posso ter lesões do diafragma, e essas complicações são inerentes ao que eu lesei dentro da pleura, se é uma pleura visceral, se é uma pleura parietal, e os arcos costais como um todo. Tá? Então, a princípio, essa era a primeira tela que eu queria mostrar. Na segunda tela, vocês conseguem ver aí, trauma torácico? Ok, ótimo. Não? Aqui está escuro. Para mim também. Tenta reiniciar de novo a apresentação. Ok, tranquilo. Uhum. Só um momento. Vamos lá, vocês conseguem ver aí agora a apresentação? Isso, agora sim. Ótimo, tá bom. Eu vou deixar a tela sem estar no complemento total da tela, para que eu possa também estar olhando aqui o chat, tá bom? Mas vocês conseguem acompanhar aqui com tranquilidade. Bem, o que nós devemos entender do trauma torácico para poder evitar o óbito? Que existe uma metodologia de atendimento. E nós devemos respeitar essa sistemática, lembrando que a vítima ela tem múltiplas lesões e não somente, então, o trauma cometido. Ela pode ter um trauma crânioencefálico, um trauma de quadril, né, de bacia, um trauma de membro, um trauma neurológico, um hack medular. Então, nós seguimos uma sequência. A sequência mais aceita hoje no mundo é o ABCDE, que é do Colégio Americano de Cirurgiões. Mas existem outras, né? Eu coloquei aqui o ATLS, do Colégio Americano de Cirurgiões, mas a gente tem aqui no Brasil a TEMURGEN, da Sociedade Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência, da Abramurgem, que oferece também um curso com essa sistematização, e claro, ela usa muito o ATLS também para sistematizar. Então, o importante é que a gente tenha uma normativa, e o ideal é que essa normativa consiga ser entendida pelo colega que vai assumir, por exemplo, um próximo plantão, ou que entenda o que foi que eu fiz. Olha, eu fiz o ABCDE. Então, ele já sabe que o ABCDE está normal, porque eu deixei descrito lá no meu atendimento. Então, eu preciso ter sistematização para poder atender o trauma torácico também e evitar o óbito. No trauma torácico, ele é uma causa significativa de mortalidade. Trauma fechado, menos de 10% vai precisar de um procedimento cirúrgico. Isso, trauma fechado, significa o quê? Ele não penetrou a cavidade, ele não penetrou a caixa torácica. Já o ferimento penetrante, que conseguiu, então,
fazer avulsão, liberar tecido, romper tecido e penetrar a cavidade torácica, esses 15 a 30% vão precisar de operação. Mas, por felicidade deles, a maioria precisa de um procedimento muito simples, que é a drenagem torácica, com sucesso em 80% das vezes. Desde que feito com responsabilidade, com mãos treinadas para esse procedimento. A maior parte das lesões com risco à vida é identificada na avaliação ainda primária, ainda no ABCDE, não no complementar. Na maior parte das vezes, todas essas patologias do trauma que nós vamos discutir, que podem levar a óbito, elas são identificadas ainda sem fazer um raio-x, só com o seu exame físico inicial, respeitando o ABCDE. As orientações anatômicas que nós temos, mais comuns, é entender, então, o mediastino, entender que no nosso mediastino nós temos, além dos grandes vasos e do coração, nós temos o esôfago e a traqueia. E nesse quadrante que está localizado aqui, onde eu passo o mouse mostrando para vocês, é um quadrante que deve chamar atenção para todo o trauma, principalmente penetrante, que é chamado de zona de Zidler. Por quê? Aumenta consideravelmente a chance de mortalidade por uma lesão de miocárdio, por uma lesão de grandes vasos, por uma lesão de esôfago, por uma lesão de traqueia. E posterior à evolução, ela também deve ter a maior atenção para você não cair na besteira de perder o paciente naquela terceira curva trimodal que eu falei para vocês. Por quê? Vamos dizer que nós temos aí uma pequena lesão na zona de Zidler e ela atingiu o esôfago. O paciente está muito bem, assintomático, foi drenado o tórax, evoluiu bem, tirou e você liberou a dieta sem fazer a investigação adequada. 10 dias depois ele evolui para uma mediastinite, onde a mortalidade pode chegar a 50%, e ele morreu porque você simplesmente liberou a dieta. Então, atenção quando você tem uma lesão da zona de Zidler, porque mesmo que você não tenha que fazer um ato cirúrgico naquele momento, você tem que investigar esse doente muito bem num segundo momento. Investigar o quê? Todos os órgãos-alvos que estão nessa topografia. O pericárdio, os grandes vasos, o esôfago, a traqueia. Como é que eu posso avaliar esse doente? Com uma tomografia contrastada, com uma endoscopia e com uma broncoscopia. Então são os 3 exames mais completos aí para você poder avaliar essa zona. Isso nós estamos falando na segunda etapa. Na primeira etapa, penetrou nessa área, eu tenho que pensar de imediato. Tem algo que eu tenha que fazer, ou alguma complicação que esse paciente já está sofrendo por uma lesão de mediastino, principalmente, de grandes vasos, e aí depois eu penso então em esôfago e traqueia, que normalmente não traz tanta complicação de imediato. Depois do mediastino vem a traqueia, que é a complicação mais recente, e depois o esôfago, que é mais tardia. Bem, eu mostro aí para vocês um paciente que aparentemente não tem uma lesão naquele quadrante, mas se eu voltar lá no quadrante e mostrar para vocês, a anatomia mostra que a região do externo e a linha paraesternal direita faz parte da zona de Zidler. Então, voltando nesse paciente, ó, na linha, ó, a fúrcula external está aqui, então o externo, o meio do externo está passando aqui, paraesternal direita está aqui. Então, esse paciente levou um ferimento por arma de fogo e estava lá na enfermaria do hospital regional, na sala vermelha, já com alta, iam levar ele para o corredor, para poder ficar lá no corredor, porque ele não sentia nada, mas com uma lesão que transfixou o mediastino, não tinha atingido nada, mas poderia ter atingido ou ter feito uma lesão tardia térmica do mediastino com um sangramento muito importante e morrer. Então é um paciente que precisa de atenção para você não perdê-lo. E só anatomicamente já te traz a resposta, né? Aqui é um paciente que teve lesão de vias aéreas, teve lesão da traqueia. Se vocês olharem aqui o exame de broncoscopia, parece que você está olhando aqui a carina, né? Começando a subdivisão do broncofonte direito para o broncofonte esquerdo. Essa é a aparência. Mas, na verdade, essa aqui é uma lesão posterior lateral do esôfago, né?
posterior lateral da pleura. Então aqui era a traqueia e aqui era uma lesão que comunicava a pleura. Então ele teve que fazer um procedimento cirúrgico de imediato para poder resolver essa situação aí. E olha como o exame foi importante. Ele tinha um enfisema subcutâneo e é um paciente que foi drenado o tórax, e começou a sair secreção mais purulenta, e só no segundo atendimento é que foi visto isso aqui. Bem, então, quais são as lesões do tórax com risco imediato à vida? E aí começa a nossa grande discussão, que é onde a gente pode evitar, nessa segunda curva trimodal, e fazer um atendimento do ABCDE de imediato. São as lesões, então, laringotraqueais, que obstruem a via aérea, ou simplesmente lesões que obstruem sem ter laringotraqueal, que são os hematomas de expansão. Eu vou mostrar uma imagem para vocês mais para frente, para vocês poderem entender. O pneumotórax hipertensivo, o pneumotórax aberto, o tórax instável com contusão pulmonar associada, o hemotórax volumoso e o tamponamento cardíaco. Esses são os principais diagnósticos que você deve pensar numa sala de trauma, que você atende um politraumatizado, ou num pré-hospitalar, que tenha lesão ou trauma torácico evidente. Você tem que pensar, essas são as possibilidades de lesão. E nós vamos chegar à conclusão de como nós vamos atendê-los. Quais são as consequências, então, fisiológicas das lesões do tórax? Lembrando, então, que o tórax, o principal que nós temos, além do mediastino, o parênquima pulmonar, então eu posso gerar hipóxia, hipoventilação, complicações são acidose, que pode ser respiratória ou compensatória, e podendo evoluir até para metabólica, uma perfusão tecidual inadequada, e eu tenho que tratar, então, isso de imediato, ainda na minha avaliação primária. O que é a avaliação primária? É aquele ABCDE inicial. O ABCDE inicial, você vai ver que o tórax é aquele que se inclui em quase todas as letras. Tá? E posso até dizer que na neurológica também. Por quê? Quando você vai avaliar o A, que são as vias aéreas, você tem a presença da traqueia, que se estende desde a região cervical até o tórax. Então, no A mesmo, você pode ter uma obstrução e isso não ter relação com a cavidade oral, e sim com a parte tardia mais para o interior da cavidade torácica. Esse é um exemplo no A. No B, tá claro, porque o B é murmúrio vesicular, então o que você vai avaliar é parênquima pulmonar, se tem pneumotórax, se tem derrame pleural, se tem hemotórax, né, se tem alguma complicação, ou até mesmo uma lesão de via aérea de grande calibre, como, por exemplo, um broncofonte direito ou broncofonte esquerdo. No C, se eu tiver um hemotórax volumoso, eu posso ter a queixa primária ainda no C. No B, ter uma ausculta, mas não ter queixa importante de distúrbio ventilatório, não ter nem mesmo uma queixa importante de dor, porque às vezes é um pequeno trauma, com uma lesão de uma artéria mamária, uma lesão de uma artéria de feixe vasculo-nervoso ali das intercostais, que você pode ter um sangramento muito volumoso, e que mais do que a queixa por falta ventilatória, né, por desconforto ventilatório, vai ser por choque hipovolêmico. E no D, no neurológico, é que esses pacientes, quando eles entram em hipóxia e por hipoventilação, eles acabam por prejudicar também o estado neurológico. Então o paciente entra em agitação, o paciente entra em confusão, em letargia. Então, esse paciente também pode ter resposta no C. Bem, então, voltando para aquelas primeiras lesões, a lesão laringotraqueal. A obstrução de via aérea, e ela geralmente é rara, ela apresenta aí rouquidão, apresenta um enfisema de subcutâneo, é uma possibilidade. Eu trato logo na minha avaliação primária e tenho que decidir se eu tenho que fazer uma via aérea definitiva cirúrgica ou não, né? Uma intubação cuidadosa ou uma crico ou uma tráqueo, depende do tipo de lesão.
Então, o que fica a pergunta para vocês aqui já na primeira é o que vocês acham que é mais difícil de tratar? Esse tipo de doente, que eu coloco aqui o mouse em cima, ou esse tipo de doente que está com uma lesão total da traqueia, né? O tubo passando aqui é a boca mais proximal e aqui é a mais distal, com lesão total da traqueia. Coloca no chat aí, o que vocês acham? O 2, a Laura acha que o 2 é o mais alguém? Isso, 2. Oi. Na tua aula, mas é quase que um ícone, assim, do médico de urgência, e isso é muito retratado, muitas vezes, nas crônicas médicas e tudo mais. A crico de emergência realmente é um procedimento salvador? Quantas você já precisou fazer na sua vida, ou é muito folclore? Eu vou chegar nesse ponto, bom lembrar, vou chegar nesse ponto. Da caneta Bic, que o cara usou uma caneta Bic. Isso, vou chegar nesse ponto, muito boa pergunta. Bem, olha, para quem colocou o 1, o 1 é que é a resposta certa, é muito mais difícil tratar uma lesão pouco evidente do que uma lesão evidente. Ali você tem uma lesão que você já sabe que existe, a lesão total, tem um ferimento corto-contuso evidente, tem a saída de ar evidente, você tem só que deixar de ter medo, colocar o dedo, pescar e colocar um tubo. Tem segredo colocar um tubo dentro de uma boca dessa? Não tem. Então, assim, esse paciente, normalmente, ele morre lá na primeira parte da curva trimodal. Mas se ele chegar para você, ele é mais fácil de tratar se não tiver lesão vascular, né? Nós estamos falando aqui da traqueia em si, do que um hematoma, por exemplo, em expansão, que está na foto 1, que pode desviar, o paciente chega assintomático com hematoma, o hematoma está em expansão, desvia a traqueia, e quando você volta para o leito, ele está lá parado porque fez hipóxia e parou. E você tenta entubar e não consegue entubar e nem consegue ventilar o doente. Então, assim, às vezes, a magnitude do trauma não é o significado de qual é o tipo de atenção que você tem que ter. Às vezes você tem que ter muito mais atenção naquele que tem menos estigma de trauma do que naquele que tem um estigma muito evidente, tá bom? Então, isso assusta muito mais ver uma lesão total, né, do que uma lesão de contusão, tá bom? Então, esse paciente, como é que eu faço o diagnóstico do hematoma que progride, que pode atrapalhar vias aéreas? O paciente já chega com uma rouquidão, né? Ele chega com um enfisema subcutâneo que é palpável, daqui a pouco eu chego lá, aumentou o enfisema subcutâneo, eu defino uma via aérea dele já. Então, eu entubo ele e espero para poder discutir qual vai ser a conduta aqui, se vai ser por arteriografia, se vai ser só conservadora, ou se eu tenho que realmente abordar isso aqui. Aqui não, aqui já está definido o que eu tenho que fazer, eu tenho que levar esse paciente para o centro cirúrgico, tenho que fazer controle ventilatório, tenho que fazer controle hemodinâmico, e aí sim a gente parte para o procedimento cirúrgico. É isso aí, justamente isso, a Laura colocou aqui, né? Então, em traumas grandes e perigoso, perder pacientes com pequenas lesões pela falta de atenção. É isso, porque a falta de atenção acaba que você... é o paciente que está choroso, né? Então, às vezes ele chega rouco e você acredita que ele já é um paciente rouco. Bastava perguntar para ele, a sua voz é assim, mais rouca mesmo? Ele vai dizer, não, ficou rouca depois do trauma. E você já tem que estar atento, pelo menos para poder pensar que vai ter que definir essa via aérea daqui um pouco. Falou, olha, eu vou esperar esse paciente, mas eu tenho que ter uma atenção direta, ele vai ter que ficar sob minha vigilância ou sobre a vigilância da enfermagem, fazendo uma avaliação assim, assado, para poder ficar monitorado, ver se não cai saturação, para eu poder definir. Sobre intubação, eu não sei se eu coloquei nessa aula, deixa eu lembrar, não. Sobre a intubação, lembrar, e essa é uma questão que cai muito em prova e cai também em prova de residência depois, definir o que é intubação, né? A intubação é você colocar uma prótese com passagem de O2, né? Então você colocar um tubo com cuff para dentro, posterior à prega vocal,
com uma oferta de oxigênio de fluxo contínuo. Então, não adianta só eu passar o tubo, ele não ter o cuff. Isso eu estou falando do adulto. É claro que no neonato ele é diferente, mas no adulto, se você passar, por exemplo, uma máscara laríngea, ele não é uma intubação definitiva, tá? Uma via aérea definitiva. Ele é só uma ventilação provisória. A via aérea definitiva, ela tem que, a prótese tem que passar a prega vocal, eu tenho que ter um cuff para proteger essa via aérea, e ela tem que estar ligada para uma oferta de O2 contínua, tá bom? A traqueostomia e a crico, ela é assim. A literatura vai colocar, para que vocês entendam, que geralmente a traqueostomia na urgência ela é uma indicação de urgência no trauma infantil, e quanto menor, maior é a indicação. Então, aí, até os seus 7 anos, o melhor é você optar por traqueostomia. Por quê? Porque a laringe ela ainda está em formação, e se você fizer uma crico, você aumenta demais a chance dessa laringe desabar sobre a crico e você evolui com estenose posterior. Então, não é que você não vai conseguir ventilar, você vai conseguir ventilar, fazer traque em qualquer um desses indivíduos, tanto na criança quanto no adulto, de forma urgente. Só que a crico ela é mais fácil para poder fazer com pouco material, com pouco sangue, porque você não tem preocupação com a tireoide, a glândula tireoide, você não tem preocupação com a maior parte dos vasos. Então, na urgência, se preconiza no adulto a crico e na criança a traque, porque ela não tem maturidade ainda da laringe para evitar estenose. Porém, quando você faz no adulto, você também tem um prazo aí que vai variar de literatura para literatura, mas em média 72 horas para poder evoluir isso para uma traqueostomia. Por quê? Porque senão também aumenta a chance de estenose depois da região da laringe. A crico, dá para poder fazer uma crico no pré-hospitalar, você está no hospital, está no supermercado e alguém passou mal porque comeu um camarão, uma coxinha com camarão, alguma coisa assim, e teve uma reação e fechou a glote. Eu pego a bique e enfio a bique na crico e salvo o indivíduo. Não, tem muitos artigos falando sobre isso. Tem um artigo muito importante em inglês que fez um levantamento importante sobre essa possibilidade de crico com canetas. Eles fizeram também trabalhos em mls, por exemplo, em cadáveres frescos, e essa não é uma solução, não é aceitável, não é indicado, e normalmente você não consegue definir a via aérea por uma caneta. A crico, você precisa de material, é óbvio, para poder salvar, e a crico, ela é muito difícil de, na sua vida profissional, você acabar por fazer. Eu sou especialista na área de cirurgia torácica, então acaba que a gente vê muita obstrução de via aérea, porque a gente também é broncoscopista e chama a gente. A maior parte das vezes a gente define uma via aérea difícil por broncoscopia. Mas na minha vida profissional, eu fiz 2 vezes uma crico por punção, não fiz a crico cirúrgica, tirei da hipóxia e depois acabei definindo uma via aérea alta ou acabei definindo uma via aérea cirúrgica com traqueostomia no centro cirúrgico, porque estava ventilando com o catéter, com o gelco. Então, assim, é até aceitável numa discussão você falar em fazer uma crico com um gelco 14 por punção. Agora, você fazer uma cirúrgica é muito difícil, tá? Agora, se for cair na prova, qual é a indicação na definição cirúrgica no adulto é crico, sem sombra de dúvidas. Acho que ficou claro, né, Edgar? Eu não sei se era isso que você queria que eu colocasse, mas se tiver mais alguma coisa, podem escrever aqui que eu falo. Sim, perfeito. Na verdade, vamos lá, então. Porque é quase um mito isso dentro do atendimento de urgência, e a gente ouve muita coisa, e a gente sabe que nem sempre tudo que a gente ouve realmente é pertinente. Então, assim, ouvindo de você, que é uma experiência, é um cirurgião de grande experiência e tudo mais, a gente pode ter uma visão melhor a respeito disso. Isso aí, é um mito real mesmo, é um mito.
e não recomendo ninguém fazer isso se por acaso ver. É melhor fazer algumas manobras de desobstrução de via aérea, como shift lift, e aí não me cabe agora falar sobre vias aéreas nessa oportunidade, mas existem manobras de extensão e de desobstrução de via aérea que são muito mais eficientes e acabam salvando muito mais pessoas do que você tentar uma loucura com uma caneta BIC. Isso aí não justifica. Vamos lá, então. Pneumotórax hipertensivo, esse é o tema que, na minha opinião, mais comum no trauma, tanto no atendimento pré-hospitalar e no atendimento intra-hospitalar de imediato, no primeiro atendimento, que no trauma torácico mais mata. Por quê? Porque falta um mínimo de conhecimento para poder dizer, pode ser um pneumotórax? Então, assim, nós já vimos pacientes morrer por pneumotórax porque foram fazer raio-x. E, assim, raio-x de tórax para diagnóstico de pneumotórax hipertensivo assim, para se envergonhar, para poder guardar e guardar para você e não contar para ninguém. Então, o que nós vamos apresentar no pneumotórax hipertensivo? Um desconforto respiratório importante de rápida evolução, uma presença de choque, e aí a presença de choque é por uma rotação do mediastino, e aí eu quero que vocês entendam isso. Normalmente as pessoas acham o seguinte, que vocês conseguem ver meu mouse aqui, né? Vocês conseguem ver que, então, o ar empurrou todo o parênquima pulmonar, que fica quase que completamente colabado, em direção ao contralateral, ao pulmão sadio. E isso leva o mediastino, só que o mediastino ele está mais fixo na região superior do que no próprio pericárdio. Então, o que ele tende? Ele tende a fazer uma rotação, ele vai desviando e fazendo rotação no próprio eixo e fechando os grandes vasos, principalmente o retorno venoso. E aí nós temos um fechamento ali da cava superior. Por isso é que a gente tem a presença de distensão de veias do pescoço, nós temos, então, cianose, nós temos a presença do choque, porque o retorno está todo prejudicado por causa desse desvio do mediastino, de forma a rotacionar os grandes vasos e você impede o retorno. Então, por muitas vezes, o diagnóstico pode ser suspeito, ainda analisando a via aérea, você olha do atendimento inicial, quando você vai estar posicionado cranial ao doente, né, com o seu tórax de frente à região do crânio do doente, olhando para os pés dele, e crânio caudal, e você vai ver, então, o pescoço com uma turgência de jugular. Então, o paciente com uma assimetria de tórax, um tórax mais expandido, que não tem muita complacência, ele não muda, ele não tem distensão, ele não vai e volta, o tórax que está comprometido, ele infla e ele não volta comparado ao outro tórax. Então você tem só um hemitórax ventilando, você tem um tórax muito inflado, você vê turgência de jugular e tem estigma de trauma nesse tórax, principalmente estigma com lesão penetrante, né? Ou um estigma porque o paciente veio chocado e alguém resolveu fazer um acesso venoso central e perfurou o pulmão no acesso venoso central. Não é incomum isso, só faz pneumotórax pelo acesso venoso central quem faz o procedimento. Quem não faz é fácil falar que nunca fez, mas quem faz 10, 15, 30 vezes isso aí por mês, acaba que um dia faz. Então, você tem que pensar, analisando o trauma, olhando o estigma e pensando no que é que ele está apresentando. Por que eu falo de elevação de hemitórax, falo tanto de elevação de hemitórax, e não dei tanta importância em dois dados aqui, que é o murmúrio vesicular ausente e o hipertimpanismo? Pelo simples fato de atender numa sala de emergência, numa sala de trauma, não é um ambiente sem ruído. Então, é muito difícil você conseguir auscultar um murmúrio vesicular e vai dizer, aqui está ausente. Acaba que isso é que faz com que as pessoas pensem em levar o paciente para o raio-x. E não, se existe um mínimo de dúvida
uma elevação do hemitórax, algum sinal de choque, como, por exemplo, o paciente ainda está taquicárdico, mas tem hipotensão, tem um desconforto ventilatório, tem estigma de trauma, eu estou mais do que indicado a drenar o tórax. E aí vem a grande discussão do momento, que mudou no último ATLS, por orientação do Colégio Americano de Cirurgiões, que é se é fazer a punção no segundo espaço intercostal, na linha M clavicular, então aqui onde está o mouse, ó, na linha M clavicular, no segundo espaço intercostal, e eu faria uma punção aqui. Ou se eu faço agora a punção onde eu já vou drenar, que é na altura do mamilo, no quinto espaço intercostal, na linha axilar média para posterior. Essa discussão, hoje está padronizado que é para você poder fazer no quinto espaço. Tá? Eu acho que isso vai cair, vai voltar, porque realmente quem discutiu isso aí não são pessoas que estão atendendo o paciente vítima de trauma o tempo inteiro, né? Drenar um tórax e puncionar um tórax depende de mobilização do membro superior, não é todo paciente que você mobiliza com facilidade, então demora um pouco para você mobilizar. A punção no segundo espaço é muito mais exposta do que um tórax, você ainda tem que cortar aqui a camisa para expor o tórax, então às vezes você faz o diagnóstico disso tudo sem nem expor o tórax ainda e já pode tomar uma conduta. E é de muito mais facilidade para você não pegar um vaso de feixe vascular intercostal, porque aqui você tem muito menos parênquima. Então, eu não vejo ainda justificativo para fazer no quinto, mas se vocês verem na prova, com certeza o que está valendo hoje é uma punção descompressiva no quinto espaço intercostal, no mesmo lugar onde você vai fazer a drenagem. Depois que puncionar, saiu dessa emergência, né? Saiu do hipertensivo, virou um pneumotórax simples, aí você drena o tórax. Então essas são as indicações do pneumotórax hipertensivo. Bem, lembrando que o que é que causa o pneumotórax hipertensivo e que muitas vezes eu tenho dificuldade para dar o diagnóstico de pneumotórax. O paciente tem que entender que o raio-x ele vai ter enfisema de subcutâneo. Então, às vezes, eu não fiz o diagnóstico de pneumotórax e mandei para o raio-x, já está errado. Aí eu olho aqui e parece que tem parênquima pulmonar suficiente. Tem parênquima pulmonar suficiente, mas eu tenho um grande enfisema pulmonar. O enfisema subcutâneo, ele não vem só na lateral, igual você vê aqui. Na verdade, o enfisema está todo o tórax, né? Todo o comprometimento subcutâneo. E aí dá essa impressão de trama vascular, tá? Dá a impressão de trama vascular. Então, ele de nada serve com o raio-x mostrando o enfisema subcutâneo. Se tem enfisema subcutâneo, eu não posso dizer se tem pneumotórax, nem simples, nem hipertensivo. Eu tenho que dar uma possibilidade real e muito grande de ter e tenho que definir a conduta cirúrgica, que é drenar o tórax. Bem, pneumotórax aberto. Aí essa foto é uma foto do próprio ATLS. Ele mostra uma ferida aberta e o paciente já drenado superior à lesão, porque ele usou o mamilo como referência e drenou no quinto espaço intercostal. Então, outra dica que eu quero dizer na experiência, para vocês, na experiência de vida profissional e como cirurgião torácico, é que sim, nós precisamos entender uma sistemática de atendimento, mas nós não precisamos ser viciados a não avaliar o doente como um todo e achar que eu tenho que drenar de acordo com o que manda sempre, porque olha só, o que é o melhor para eu drenar e por que eu não dreno mais baixo esses doentes? Porque o diafragma ele é sempre dinâmico, ele está sempre movimentando. Para evitar que você lesione o diafragma, você não drena mais baixo, você drena mais alto. Mas se aqui existe uma lesão, em que passa pelo menos 2, 3 dedos seus aqui dentro, e você consegue palpar o diafragma, você poderia orientar esse dreno para colocar ele mais baixo e fazer uma drenagem mais efetiva dos resíduos que iam ficar aqui do sangue, né? Então, olha, eu não precisava vir aqui com aquelas proteções de mula que protege para não olhar para os lados, né, para não levar a carroça correndo. Então,
Eu não preciso andar desse jeito, eu preciso entender o doente como um todo, para poder ver o que é o melhor para ele. Tá, segundo passo, então. A ventilação ela é sempre ineficaz. E o pneumotórax aberto, eles têm algumas considerações, que são considerar a lesão maior do que o diâmetro da traqueia. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Alguém sabe qual é o diâmetro da traqueia? Eu vou falar, Laura, sobre essa questão da traqueia. Bem, sobre o diâmetro da traqueia, ela é muito variável. Principalmente, o primeiro estudo que foi feito sobre isso foi um estudo americano, e o segundo estudo foi um estudo feito lá em São Paulo, que avaliou cadáveres, e que na sua grande maioria os cadáveres eram avaliados, eram de classe média baixa, e tinham um predomínio muito grande do nordestino. Bem, o predomínio do nordestino é um paciente de região cervical um pouco menor e caixa torácica mais brevilínea. E ele trouxe um tipo de diâmetro diferente daquilo que a literatura americana dizia. Então, assim, a verdade é que dizer se o pneumotórax é um pneumotórax aberto é muito mais fácil em você avaliar se existe fluxo contínuo de entrada e saída. Então, se você vê o ar entrando e o ar saindo, e isso é normal e é fácil ver, porque você vê borbulhamento, tanto com borbulhamento acompanhando a inspiração quanto a expiração, então você considera isso um pneumotórax aberto. No pré-hospitalar, como é que eu trato isso? Um curativo chamado 3 pontas, né, ou 3 lados, aí isso tem mudado para cada local, que eu fecho um lado superior, geralmente, e 2 lados laterais. Ele tem que ser impermeável, então geralmente a gente usa aí um saco coletor de urina, estéreo. Ele vai ficar aberto, porque ele tem a abertura também fica para baixo para o sangue poder correr e não inundar de novo o curativo. E ao mesmo tempo que ele inspira, ele puxa e faz um sistema valvular. Então ele fecha a lesão no momento da inspiração, mas permite na expiração botar o ar para fora através do lado que não está fechado pelo curativo. Isso no pré-hospitalar. No intra-hospitalar não se aceita fazer curativo de 3 pontos ou 3 lados. No intra-hospitalar eu tenho que fazer a drenagem e encaminhar ele para o centro cirúrgico para poder fazer o fechamento. Ah, mas eu drenei, preciso fechar? Não, está drenado com selo e não vai fazer pneumotórax hipertensivo, tá bom? Mesmo aberto aqui, os pneumotórax abertos, eles não fazem pneumotórax hipertensivo. O problema é que eles permitem entrada e saída de fluxo, e isso aqui faz com que contamine o ambiente. Mas já está no ambiente hospitalar, pode colocar uma compressa em cima, vai para o centro cirúrgico para poder fechar a ferida. A operação definitiva, então, drenagem e operação definitiva. Atenção, porque geralmente quando eu tenho esse tipo de lesão, muitas vezes eu tenho lesão também do parênquima pulmonar. Então, às vezes, a pessoa que vai fechar só drena e fecha, mas não faz nenhuma correção cirúrgica no parênquima pulmonar. E aí eu fico com uma fístula de alto débito e complico o doente. Tá bom? Isso aqui não tem segredo, é só olhar o doente e você faz o diagnóstico, né? A Laura perguntou sobre relação de acidentes às crianças e perfuração da traqueia, quanto tempo temos para socorrer a criança. O trauma, na verdade, ele não, o que a gente chama de hora ouro, viu, Laura? Os primeiros momentos do atendimento é que vão salvar o paciente, mas tudo isso depende do tipo de lesão, do tamanho da lesão, se a lesão só perfurou, se ela transfixou, se ela rompeu completamente, tanto a parede cartilaginosa anterior como a parede muscular posterior da traqueia. Então, tudo isso depende do tamanho da lesão. Lesões que lesam a traqueia completamente e que não são em região cervical, são próximo da carina, a mortalidade é muito alta, geralmente morre no local do acidente.
tá? Lesões pequenas, elas geralmente evoluem, se for para baixo da região cervical, geralmente evoluem para pneumotórax. Lesões pequenas na região cervical geralmente evoluem com enfisema subcutâneo. O tratamento, na grande maioria das vezes, é conservador. Eu intubo ele pelo broncoscópio e olho o local da lesão e eu coloco o tubo posterior à lesão e espero ele fechar. Então, normalmente é assim. Agora, dizer quanto tempo é difícil, depende de... Cada trauma é um trauma, né? Depende do mecanismo, não tem isso. As hipóxias completas, os indivíduos respondem em até 2 minutos de hipóxia. Se você depois faz uma ventilação adequada, eles respondem até 2 minutos de apneia. Tórax instável e contusão pulmonar. Intubação, se for indicado, oxigênio, reexpansão pulmonar, reposição volêmica cuidadosa e analgesia. Vamos lá, o que a gente tem que entender sobre tórax instável? Tórax instável está num momento de transição muito grande nos últimos anos. Hoje, se cair numa prova e tiver uma pergunta para vocês, tórax instável com respiração paradoxal é igual a 2 arcos costais com pelo menos 2 fraturas sequentes. Então, eu tenho no primeiro arco costal, quebrou de uma ponta, quebrou mais um pouquinho para frente. No segundo arco costal, quebrou uma ponta, quebrou para cá. Então, poderia ser aqui, ó, nos últimos, quebrou 2 aqui, quebrou 2 aqui. Poderia ser lá em cima, quebrou 2 aqui, quebrou 2 aqui. Então, pelo menos 2 arcos costais com 2 fraturas no mesmo segmento. Esse é o mais antigo que vinha se falando sobre tórax instável com respiração paradoxal. Há um tempo atrás, muito tempo atrás, achava-se que o grande problema estava na respiração paradoxal e que isso fazia com que entrasse em insuficiência respiratória e o paciente vinha a óbito. O que hoje nós sabemos que é uma mentira muito grande, nós fomos enganados, digamos assim, até o ter o conhecimento ideal, que na verdade o que mata é a contusão pulmonar, né? O grau de trauma e de sangue que ficou no parênquima pulmonar, que fez um hematoma do parênquima pulmonar. Então, essa contusão é o que mata, porque não permite troca gasosa, e aí, mesmo que você oferte uma respiração adequada por ventilação, às vezes você não consegue fazer troca, o paciente evolui para óbito. Então, a contusão pulmonar é o mais importante, é muito mais importante do que o tórax instável. Mas por que a gente valoriza o tórax instável? Porque ele é o estigma traumático que me indica contusão pulmonar. Então, olhando um paciente que tem tórax instável, eu sei que a magnitude do trauma foi tão importante que atingiu o parênquima pulmonar. Dificilmente, só por um milagre, esse indivíduo não tem contusão pulmonar importante. E a literatura atual, ela diz o seguinte: eu considero tórax instável não somente essa categoria de 2 costelas consequentes com dois segmentos fraturados. Não, múltiplas fraturas. Então eu tenho lá 8 fraturas de arcos costais, eu considero tórax instável. Fratura da cintura escapular, onde eu tenho escápula, clavícula e primeiros arcos costais fraturados, eu considero tórax instável. Fraturas posteriores, justa medular, né, justa a coluna cervical, com pelo menos 4 fraturas, eu considero tórax instável. Fratura do externo com arcos costais, com alguns arcos costais, eu considero tórax instável. Então, assim, o tórax instável hoje tem ganhado uma nomenclatura muito diferente, mas se cair na prova, vocês sabem que essa colocação de 2 arcos costais ainda é, por muita gente, colocada como única possibilidade de tórax instável. Mas, lembrando, se eu tenho múltiplos arcos costais, isso significa que muito provavelmente eu tenho contusão pulmonar e é isso que me interessa, contusão pulmonar. Então, eu tenho paciente com contusão pulmonar que já tem sangue no parênquima pulmonar e ele está hipotenso e eu vou dar volume, dou lá 2.000 ml de volume, ele vai extravasar líquido para o pulmão, porque já não consegue irrigar aquela área que sangrou, que tem um hematoma, e aí ele piora mais ainda o padrão respiratório. Então, assim, por isso é que eu tenho que ter reposição volêmica muito cuidadosa no paciente com contusão pulmonar. Muitas vezes
eu prefiro associar uma droga amina, né, uma droga vasoativa, como dobutamina, e uma droga, a noradrenalina, para poder melhorar o meu padrão hemodinâmico do que dar a resposta volêmica em cristalóide. Tá? Então, eu prefiro muito mais, num trauma pulmonar com contusão pulmonar, dar drogas do que volume. Essa reexpansão pulmonar ela precisa ser adequada por dois motivos. Primeiro, se o alvéolo não trabalhar para abrir, ele fica cheio de sangue, esse sangue ou ele é absorvido ou ele vai infectar. Né? Para ele poder ser absorvido ou ser drenado pelo sistema ciliar, ser colocado para fora com tosse, com hemoptise, ele precisa estar aberto. Para ele poder estar aberto, o doente não pode ter dor. Você já viu alguém que fratura uma costela e não fica com dor? Né? Então, o tratamento primordial desse doente é a analgesia. E a analgesia padrão ouro para esse doente se ele for ficar acordado, é a peridural com colocação de catéter e uso de morfina ou lidocaína, e aí vai geralmente da experiência do anestesista que a gente pede a avaliação. Muitas vezes não tem a possibilidade de colocar um catéter, porque não tem no serviço, mas faz pelo menos a peridural, porque aí ele tem um conforto aí de pelo menos algumas horas e evita fazer essa hipoventilação do parênquima. Uma outra questão é que ele fazendo hipoventilação, mesmo saturando bem, ele não expande bem o alvéolo e aí ele entra na terceira curva trimodal, que é morrer por uma infecção pulmonar consequente dessa reexpansão pulmonar inadequada. Então, assim, paciente com contusão pulmonar é um paciente que geralmente não morre nas primeiras horas, mas acaba morrendo na terceira curva trimodal. Por quê? Porque ele vai fazendo hipóxia e eu não consegui dar analgesia boa, ou porque ele vai fazendo hipóxia e eu não decidi por definir uma via aérea e intubar, ou porque eu intubei ele, mas não relaxei a musculatura de forma adequada com o neurobloqueador, coloquei lá um dormonide e um fentanil, mas não coloquei uma ketamina associada. Né? Quando eu coloco uma ketamina, eu, além de fazer broncodilatador, eu consigo, então, ter um bloqueio muscular adequado para esse paciente poder ventilar bem. E as outras analgesias associadas que podem ser feitas. O uso de opioides, um tramadol, um Tilex, né? Posso fazer o uso da dipirona numa dose mais elevada, até 4 ml de 6 em 6. Posso fazer o uso de bloqueio analgésico, né? Infundir aí lidocaína com vasoconstritor nos arcos costais acometidos. Tá? E o diagnóstico das lesões de costelas, eles pouco importam. Então, às vezes, as pessoas me perguntam assim, doutor, fiz um raio-x ali, dá uma olhada que parece que quebrou uma costela. Pouco importa se quebrou a costela, porque isso só vai mudar para mim a relação de que ele pode ter tido uma contusão. Mas se já tem 10 dias da lesão, o que eu preciso fazer para ele é analgesia. Se ele tem dor, eu vou dar analgesia. Então, se ele quebrou uma costelinha, se ele quebrou 2 costelinhas, isso aí não é muito importante para mim, né? O estigma do trauma é muito mais importante. Aí as pessoas querem ver o trauma e querem ver a fratura. Então eu vou dizer para vocês qual é o principal exame para poder fazer o diagnóstico de fratura e que poucas pessoas sabem. Não é o raio-x, não é a tomografia. O padrão ouro para poder ver fratura de arcos costais é o ultrassom de tórax, tá? Agora, as pessoas não têm que saber fazer ultrassom, né? Então, geralmente, a gente manda para um especialista em radiologia torácica. Bem, trauma torácico. Vamos mostrar aqui, ver se eu consigo fazer rodar. Faz tempo que isso está aqui. Bem, esse aí é um exemplo de uma respiração paradoxal. Vocês podem ver que quando ele puxa o ar, o tórax se comprime, né? E quando ele solta o ar, ou expira, e o tórax entra, né? Ou sai, ele expande. Então, ele é contrário ao restante da cavidade torácica. E a gente percebe, então, que ele tem múltiplas, ele não tem só 2 segmentos, né? Ele tem diversos fraturas aqui. E aí, ele no pós-operatório aqui, nós tivemos que abrir, porque ele tinha lesão também de região do pericárdio, com tamponamento. A gente acabou abrindo e resolvendo tanto a lesão do
do pericárdio e uma lesão de mamária que ele tinha, que quando a gente abriu o externo e ligou as mamárias aqui, resolveu o problema. Bom, hemotórax volumoso, essa é uma outra discussão, e aí eu mostro para vocês o principal achado, é o mesmo achado de derrame pleural, então às vezes as pessoas pedem um parecer para a gente, porque o tórax está velado, e acha que tem derrame pleural para poder puncionar ou para poder drenar. O hemotórax é a mesma coisa que um derrame pleural, é um líquido, né, que tem a tendência a desviar a traqueia contralateral, então onde eu tenho a opacidade, eu tenho o desvio da traqueia, o desvio da carina, e esse desvio do mediastino e da carina, além de dar o diagnóstico de líquido aqui dentro, ele demonstra que o volume é muito importante. E nós temos mudado um pouco a conduta aqui. Logo de imediato, nós drenávamos esse paciente, porque ele tinha alguma repercussão mínima de choque, mas ele tinha uma repercussão. E tinha uma repercussão respiratória discreta, porque o líquido ele acomoda mais do que o ar. O ar ele desvia tanto o mediastino, roda tanto o mediastino, que a gente acaba por ter uma dúvida aqui de quando eu devo fazer o procedimento. E essa dúvida respondida é que a gente tem que fazer de imediato quando é ar. Quando é líquido, o líquido vai se acomodando e o tórax vai aprendendo a conviver com esse problema de forma até rápida. E ele não entra em desconforto ventilatório tão importante quanto o comprometimento hemodinâmico. Então, o maior problema aqui está no comprometimento hemodinâmico. E aí eu drenava esse tórax. Só que, onde existia a chance de tamponar qualquer tipo de lesão, eu perco essa chance de tamponar, ele termina de sangrar e aí ele morre, ele para. Então, acontece muito no hemotórax volumoso da gente drenar e acabar sendo a causa-morte do doente. Claro que a causa-morte foi o trauma, mas você contribuir para a causa-morte drenando o doente, achando que estava ajudando. O ATLS preconiza a drenagem até hoje. Mas o que eu tenho dito que as pessoas têm que fazer? Se você coloca um suporte de oxigênio e máscara para esse doente e ele mantém um nível de saturação adequada, você suspeita que ele tem um hemotórax volumoso, pede o sangue. Pede sangue primeiro e quando o sangue chegar para reposição e já estiver correndo o sangue, aí você drena. Você só drena antes do sangue chegar se por um acaso esse paciente continua evoluindo com hipóxia e você vai abrir ele de imediato. Se você tem a chance, não abra também na sala de emergência. Se você tem suspeita de hemotórax volumoso, leva para o centro cirúrgico, porque você muito provavelmente vai ter que abrir esse tórax para poder conter o local de sangramento. Quando é que eu abro e indico abrir o tórax? Quando de imediato eu drenei mais de 1.500 ml. E aí a literatura também muda um pouco, a TLS hoje preconiza 1.500 ml, ou ele preconiza um volume aí de 200 ml nas primeiras 3 horas, 200 mais 200, 1.500 mais 200, 200, 200, mas isso aí é, em média, 1.500 ml. O que todo mundo tem usado hoje como uma referência é drenou, saiu 1.500 ml de imediato, já mais de 1.500 ml, é igual a toracotomia. Toracotomia de urgência no centro cirúrgico e não toracotomia de emergência. Bem, existem possibilidades para isso num outro contexto que não o nosso, aqui no Tocantins e na maior parte dos hospitais brasileiros, que é a autotransfusão, que é você aproveitar esse sangue que está dentro da cavidade pleural e fazer a autotransfusão do doente. Essa é uma possibilidade. Existem alguns componentes para isso já, alguns drenos que já são preparados para isso, e nós não temos à disposição aqui, e eu acho que deveria ter. Eu já até fiz uma solicitação uma vez para compra dentro do hospital regional, mas a gente não conseguiu convencer o poder público de que era necessário ter esse dispositivo para poder fazer a autotransfusão. Bem, então, a princípio, o que você vai encontrar nesse doente?
Murmúrio vesicular ausente, maciez a percussão, que é difícil ver na sala. Presença de choque, perda de sangue, você pode, se você quer tirar essa dúvida aqui antes de drenar, você pode fazer uma toracocentese e puncionar para ver se sai sangue. E se o paciente estiver em condições adequadas e não for um trauma penetrante, você pode pedir um raio-x para poder dar o diagnóstico definitivo. Tamponamento cardíaco, também vou evoluir com choque, e aí é um diagnóstico que talvez vocês tenham mais complicação em fazer a diferença em pneumotórax hipertensivo e tamponamento cardíaco. Então, o estigma, o local do trauma ajuda no diagnóstico, para você comparar um com o outro. Eu vou ter também distensão das veias do pescoço, né? E abafamento das bolhas cardíacas, que é muito difícil você conseguir ver isso dentro de uma sala de emergência. O que mais ajuda no diagnóstico de tamponamento na minha experiência profissional, são as duas coisas. O FAST, que hoje é o FAST-E, que é o FAST estendido, que acaba vendo também hemotórax bilateral, além de ver a cavidade abdominal e o pericárdio, né, a janela pericárdica. O FAST me ajuda. E outra sensação é eu ter a hipotensão, taquicardia com uma hipotensão que não responde a volume, e o paciente tem uma sensação eminente de morte. Ele não tem um desconforto ventilatório, mas é muito comum, claro, que se ele não chegar com um trauma crânioencefálico, né, chegar lúcido, orientado, ele falar para você: eu vou morrer, eu estou sentindo que eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. É uma sensação eminente de morte, tamponamento cardíaco. É impressionante. Eu não tive nenhum paciente com tamponamento cardíaco que não me falou isso. Vou mostrar para vocês aqui. Conseguem ver a tela do meu computador? Vocês conseguem? Sim, essa aqui é um paciente que chegou com tamponamento e ele tinha uma lesão do pericárdio. Aqui é uma sonda de Foley colocada dentro do ventrículo direito. Então aqui está o pulmão embaixo e aqui está o ventrículo direito. Então eu coloquei uma sonda de Foley na lesão, tracionei para poder parar o sangramento. Ela chegou com um tamponamento. Uma lesãozinha de... não tinha 2 centímetros. Isso aqui no regional. Bem, vamos lá. Tá. Então, o FAST me ajuda muito nesse diagnóstico. É claro que o correto da sala de trauma é você ter um ultrassom portátil ou um ultrassom disponível na sala de trauma. Quem faz o FAST é o emergencista, é o intensivista, é o plantonista de PA. Então, vale muito a pena fazer um curso para você poder aprender a fazer um FAST. Nós colocamos um aparelho de FAST na sala vermelha do regional. Ele ficou, acho que 8 meses, aí alguém disse que era um trambolho, que não podia ficar lá aquele trambolho, e tiraram o ultrassom. Cada um. Mas é isso aí, vocês têm que ter um FAST. Se for fazer plantão no lugar sério, vocês vão ver que o ultrassom está lá pronto para fazer. Quem faz é o plantonista. Em resumo, gente, nós falamos sobre a maior parte dessas patologias, que são as lesões laringotraqueais com obstrução de via aérea, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, tórax instável, contusão pulmonar, hemotórax volumoso, tamponamento cardíaco. Eu quero fazer uma ressalva sobre o ABCD, que segue essa normativa de primeiro atendimento, o A de vias aéreas, o B de murmúrio vesicular, né? Então você drenaria o tórax no B. Mas eu vou voltar aqui para poder mostrar para vocês o seguinte: existe uma situação em que você está autorizado, antes de definir uma via aérea, drenar o tórax. Que é aqui, pneumotórax hipertensivo. Por quê? Se eu tenho uma lesão que perfurou o parênquima pulmonar e eu vou oferecer uma ventilação positiva, quer dizer, eu vou impor pressão para dentro do parênquima pulmonar. Ele está lesionado. Ele está soltando ar para dentro da pleura. O que eu vou fazer quando eu colocar a ventilação positiva? Eu vou aumentar o pneumotórax e aumentar a complicação desse doente. Então, aqui, definir a via aérea é uma conduta errada. Eu primeiro dreno o tórax,
dou um suporte por máscara e depois eu defino a via aérea. É a única situação e a única patologia no trauma em que eu tenho obrigatoriedade, né, e autorização pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões em reverter o atendimento e começar pelo B e depois ir para o A. Ah, mas como é que eu vou ver isso? A gente aprende o ABCD como uma régua, a ABCD, mas na verdade ela é um círculo, ela é um contexto geral. Quando você está perguntando para o doente o que você está sentindo, que ele responde o nome para você, você já avaliou o fluxo e liberação da via aérea, que a via aérea não está comprometida, você já avaliou o estado neurológico, porque ele falou o nome dele completo, ele já falou onde que ele está, então você já sabe que ele está lúcido e orientado. Então, o ABCDE, na verdade, é só para você aprender a sistemática. Mas quando você aprende, isso fica tão medular que quando você vai fazer o atendimento, ele é um círculo na sua cabeça, em que você está olhando a via aérea, você já está pensando até no D. Quando você desceu para o B, você já olhou o pescoço dele, já viu que tinha turgência, já viu que o tórax está elevado, e aí mesmo que ele esteja desacordado, com Glasgow abaixo de 8, e eu tenha que entubar e definir uma via aérea, eu sei que eu vou primeiro drenar o paciente, porque ele tem estigma de trauma, ele tem sinais de pneumotórax hipertensivo, já na minha avaliação inicial. Então não fiquem preocupados em achar que, mas como é que eu vou ver? Isso é medular. É só entender que tem que pensar na possibilidade. Tem estigma de trauma? Pensar nessas possibilidades. Lesão laringotraqueal, com obstrução de via aérea, pensar principalmente nos hematomas de expansão, pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, tórax instável associado à contusão pulmonar, que é o que mata, o hemotórax volumoso e tamponamento cardíaco. Tá bom? O que eu tinha para dizer é isso. Acho que vamos para as perguntas, né? Deixa eu parar de compartilhar, então. Teremos agora um momento de pergunta. Eu acho que o Eduardo tem algumas perguntas? Temos sim. Vamos lá. Bom, doutor, a gente tem uma pergunta do Iago. Ele perguntou: a tráqueo e a crico podem aumentar os riscos de pneumonia associada à ventilação mecânica no centro de UTI? Bem, o que define mais, o que a maior parte dos trabalhos definem como maior número de infecção em pacientes na UTI é a via aérea com pressão positiva, né? Você está ofertando oxigênio usando uma máquina e invadindo o paciente. Então, se você está invadindo pela cavidade oral, se você está invadindo pela região cervical com tráqueo, isso não muda muito. Pelo contrário, a tráqueo pode até ajudar no toalete, porque ele é mais eficiente do que o paciente que está entubado por via oral, via aérea oral. Ok, muito obrigado, doutor. A gente tem mais uma pergunta aqui, do Hugo Cavalcante. Ele perguntou: o estabelecimento da ventilação mecânica em um paciente com pneumotórax hipertensivo poderia agravar o quadro do mesmo? Isso, é aquilo que eu falei. Agrava sim, agrava muito. Pode fazer levá-lo a óbito, né? Porque você já tem um comprometimento. Se você joga a ventilação positiva, a tendência do ar é buscar a forma mais fácil dela sair de dentro do parênquima pulmonar. Por isso que ela entra e sai pela traqueia. Se ela achar um meio de sair sem ter que voltar com a pressão, né, ela sai pela lesão do parênquima, ela vai aumentar o volume do pneumotórax. Então é assim, se tiver pneumotórax, a indicação primeiro é de drenagem torácica, depois de definição de via aérea, muito pior ainda na ventilação mecânica, que vai ser positiva. Tá certo, muito obrigado, doutor. Isso, uma atenção, Eduardo, que vale a pena colocar para o Hugo, é o seguinte: às vezes esse paciente que tem um pneumotórax hipertensivo não é um paciente vítima de trauma, né? É um paciente que está na UTI por outra comorbidade, e aí foram pegar um acesso venoso central, fizeram o pneumotórax, ele já estava entubado. E aí o cara começa a fazer hipotensão, ninguém sabe. Aí você tem que sempre perguntar, né, se por um acaso o acesso venoso foi difícil. Porque se foi difícil, é muito provável ele ter um pneumotórax. Se não foi difícil, aí você pede um raio-x, porque se tiver o pneumotórax, mesmo assim você drena. Em alguns momentos raros, eu já vi
o acesso passar no ápice pulmonar e depois pegar a subclave. Ele fica transfixando o parênquima e pegar a subclave. Então ele fica funcionante, tá? O acesso venoso central fica funcionante, mas ele é o causador do pneumotórax. E foi pego de primeira. Então eu já vi situação desse jeito. E por que a gente fala, como é que você sabe disso? Porque evoluiu para os fluidos estavam extravasando para a pleura e a gente não conseguia saber qual era o diagnóstico, porque vinha sangue e fluido. Fez uma videotoracoscopia e viu lá o ápice pulmonar sendo transfixado pelo acesso venoso central e dentro da subclave. Perfeito, doutor, muito obrigado. Por nada. Acredito que a Alanis também anotou alguma pergunta. Bom, nós temos uma pergunta aqui do Frederico Barreto Frazão, e ele pergunta: o que pode ser feito em um tamponamento cardíaco decorrente de trauma em uma situação pré-hospitalar? Boa pergunta. No tamponamento cardíaco, até algum tempo atrás, você tinha uma punção que usava como referência o apêndice tifoide e o ombro contralateral. Então, eram algumas referências para poder fazer uma punção do pericárdio. Hoje, isso está caindo em desuso, porque a gente acaba usando, se tiver que fazer a punção, a gente acaba fazendo ela guiada pelo ultrassom, né? E se não, a gente acaba fazendo uma janela pericárdica no intra-hospitalar. Agora, é claro, o advento do ultrassom no pré-hospitalar ele é muito recente. Se eu não me engano, hoje Santa Catarina e Brasília, o SAMU já dispõe de ultrassom em algumas viaturas. Então, é uma dificuldade para você poder fazer uma conduta de puncionamento de pericárdio no pré-hospitalar. Eu vejo isso com muita dificuldade em falar para você assim, faz a punção, porque no movimento da ambulância e na situação que você vive no pré-hospitalar, talvez você venha trazer mais prejuízo para o doente do que ajuda real. Eu não indicaria fazer no pré-hospitalar a punção, não. Ok, doutor, muito obrigado. Por nada. Doutor, tem outra pergunta para o senhor, do Kevin Williams, né? Na parte B da avaliação primária, pode-se pensar em tórax estável com a palpação caso haja crepitação? Boa pergunta. Então, o tórax instável, não. A crepitação, ela sugere fratura de arcos costais ou fratura de cartilagem, tá? Não necessariamente eu preciso ter dois, um único já vai crepitar. Se ele palpar no local certo, vai crepitar. Então, significa muito mais fratura do arco do que tórax instável, porque tórax instável precisaria ter todas aquelas condições que eu falei. Ou o que a literatura ainda vai cobrar de vocês, que é 2 arcos costais com 2 segmentos em cada arco, ou múltiplas fraturas, ou fratura da cintura escapular, né? Certo. Muito obrigado, a gente está finalizando aqui as perguntas. Tá ok. Obrigado a vocês. Se alguém tiver mais pergunta, pode mandar aí que no final a gente volta aqui de novo. E só falar que o formulário agora de presença vai ser encerrado por um período para a gente fazer o sorteio e depois novamente vamos colocar o link aqui de novo. Hugo. Opa. Boa noite. Boa noite, Edgar. Gostaria de agradecer em nome do colegiado da UFT a sua generosidade em poder estar aqui hoje dividindo conosco essa sua experiência e vivência da cirurgia do tórax, engrandecendo a formação desses jovens aí. Tenho certeza que a gente está plantando uma sementinha aí para que no futuro a gente tenha colegas da melhor qualidade técnica trabalhando aí nas frentes do trauma. Porque, infelizmente, hoje o que a gente vê é que quem está na linha de frente do trauma são os profissionais com a pior qualificação possível, né? Aquele que não conseguiu entrar na residência, aquele que não conseguiu um emprego ali, ou
não conseguiu uma vaga em algum lugar e acaba, muitas vezes, por falta de opção, fazendo a sala de emergência, né? Enquanto deveria ser o contrário, né? Deveria ser talvez o profissional mais capacitado, né? E por te conhecer há muitos anos e por dividirmos essa nossa luta aí na frente do atendimento ao trauma e tudo mais, eu queria te agradecer em nome do colegiado da UFT, em nome da Liga, e dizer que foi excepcional essa tua palestra. Muito obrigado mesmo. Por nada, só tenho a agradecer e pode contar comigo quando vocês precisarem. Geralmente, um dos meninos aí já tem o meu contato telefônico, eu não sou uma pessoa que tem dificuldade para falar com os alunos, às vezes vocês têm alguma dúvida que não queiram conversar aqui, quer passar por telefone. Quando eu fico disponível, não respondo sempre, mas quando eu fico disponível, eu acabo por responder, então quem tem o meu contato aí, fica autorizado a poder passar aí, não tem importância nenhuma, não. Hugo, a partir de hoje você já é o nosso professor colaborador da Liga. Opa, pode contar comigo. Eu gosto muito do trauma e gosto muito de falar sobre isso. Eu recomendo para quem não só do trauma, mas de emergência, existe um tratado de urgência e emergência da Abramurgem, e eu escrevi 2 capítulos do livro. Escrevi o capítulo de trauma de pescoço e trauma na gestante. E é um livro muito completo, é um tratado mesmo, que fala sobre emergências clínicas e traumáticas. Então vale muito a pena para quem ainda quem está pensando em comprar um livro nesse título, né? Vale a pena. Tratado de Urgência e Emergência, da Abramurgem. Muito bom. Professor, Oi. muito obrigada, em nome da LACIT, muito obrigada pela palestra. Tem muitos comentários bons no chat, agradecendo, falando que a palestra foi muito boa e que a apresentação está incrível. Agora, Tá gente,